Foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor, mas eu foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor. Já estamos diante da entrada. Queridos amigos, sejam bem-vindos para a nossa preparação semanal para a liturgia dominical, quando celebramos neste dia 19 de março, o quarto domingo da Quaresma. Na nossa caminhada quaresmal, este quarto domingo é conhecido como o Domingo da Alegria. Por isso que a cor litúrgica, ela opcionalmente pode ser utilizada apenas neste domingo, a cor rosa, a cor rósea. Então nós substituímos o roxo pela cor rosa. Rosa é a junção do roxo com o branco. Roxo ainda é Quaresma, o branco, a Páscoa está chegando. Por isso é um domingo da alegria. As flores neste domingo da alegria são permitidas com muita moderação. Então cuidemos, porque ainda precisamos preservar também no espaço sagrado o clima quaresmal. Apesar de ser o domingo da alegria, mas a quaresma ainda continua. Então não podemos ainda, em canto ou orações nenhuma, proclamar a palavra aleluia, e também não temos o canto do glória. Neste ano, na quaresma, nós temos uma peculiaridade, porque também no dia de hoje, 19 de março, é dia de São José, solenidade. Na segunda tabela das precedências das festas e comemorações litúrgicas, o domingo da Quaresma é mais importante do que qualquer solenidade de santos. Portanto, o dia de São José, só nesse ano, é celebrado um dia anterior. Então, no dia 18 de março, esse ano, celebramos São José, porque no domingo nós não podemos celebrar nenhuma solenidade de santos, nenhum domingo da Quaresma. Juntos passemos ao primeiro passo do nosso exercício, que é a leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma belíssima leitura do Antigo Testamento, o livro de Samuel, onde Davi é escolhido pelo Senhor para ser rei do seu povo. É muito interessante porque, no modo de compreensão e interpretação bíblica, devemos ler o Antigo Testamento sempre à luz de Jesus, tendo Jesus sempre presente na nossa leitura bíblica. E aqui nós vemos que eles são de Belém, Jesus nasceu em Belém. Davi era o mais novo, o mais pequeno, o mais frágil. Jesus também se faz pequeno ao tornar-se homem.
Davi era pastor, estava apacentando as ovelhas. Jesus, ele é o grande bom pastor. E Davi é ungido e permanece com a força do Senhor. E Jesus também, ele age na força do Espírito do Senhor. Então, bonito perceber que aqui toda a leitura, falando de Davi, fala também de Jesus. Por isso que nós dizemos que Jesus é o descendente de Davi, porque tudo em Davi fala de Jesus. Além de que, na árvore genealógica, José, o pai adotivo, ele é da família de Davi, da descendência de Davi também. Então, bonito perceber esse modo de lermos o Antigo Testamento. Cuidemos nessa leitura com algumas expressões. Os nomes dos personagens: Jessé, Eliabe. Eliabe aqui tem o B mudo no final, então a gente não diz Eliabi, nem B, né? A gente diz o B mudo, Eliabe. Então cuidemos para a gente pronunciar bem esses nomes bíblicos que também são importantes na leitura. Belém, nome do lugar, mas é uma palavra que mais tranquila. A recorrência algumas vezes do a com crase, por exemplo, manda buscá-lo, pois não sentaremos à mesa. Então o a a gente repete duas vezes por conta da crase. Assim, quando a gente fala que é importante fazer a tônica das perguntas, também é importante fazer aqui a entonação da exclamação. Por exemplo, tem uma frase bem importante para a gente cuidar, tanto na pergunta quanto na exclamação. Aqui, frase de interrogação que tem na leitura. Estão aqui todos os teus filhos? E depois uma outra frase que é fundamental na leitura, que é uma frase de exclamação. Levanta-te, unge-o, é este. Então ela dá uma entonação, né, de algo que está sendo falado muito importante, por isso exclamação. Respeitar a vírgula, ali os dois pontos, né? Ele dá todo o sentido para essa frase. Então, de novo, para a gente agora prestar atenção na vírgula e nos dois pontos, na pontuação. Levanta-te, unge-o, é este. Então, ela dá todo o sentido especial nessa leitura. O salmo dessa liturgia 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura, São Paulo aos Efésios, falando aqui, dentro da Quaresma, da imagem da luz, que é o símbolo principal da liturgia deste domingo. Cuidemos com algumas expressões, logo no começo. Outrora éreis trevas. Éreis, aqui uma conjugação irregular do verbo ser trevas. Aqui éreis, falando do passado, trevas. Então cuidemos com essa expressão. Discernir, desmascarai-as, condenáveis, e bem no final da leitura, uma expressão de futuro, resplandecerá, que aqui então faz a tônica no final para falar que é uma palavra de futuro. O evangelho deste domingo, retirado do capítulo 9 de São João. Há uma forma mais longa e uma forma mais breve deste evangelho. Então cuidemos quando formos selecionar isso ali no lecionário. Nós aqui faremos na nossa liturgia, nossa Lexio Divina, a forma mais breve. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Que bonito perceber que nesta caminhada quaresmal nós já refletimos no primeiro domingo da Quaresma as tentações de Jesus. Depois, no segundo domingo da Quaresma, vimos Jesus transfigurado. No terceiro domingo, nós percebemos Jesus falando do símbolo da água samaritana e agora o símbolo da luz, a cura do cego de nascença. Que nós possamos olhar no clima da alegria que invade a nossa vida, porque celebrar a Quaresma é também sentir dentro do coração esta alegria de que logo Jesus ressuscitado se manifestará à nossa fé. E que possamos também, através desse símbolo do cego que enxerga, que nós possamos também enxergar, chegar à luz e perceber, de fato, como Jesus é o bom pastor da nossa vida. Quaresma é sempre um tempo de sofrimento, de meditar as dores do Senhor e que nós possamos também meditar as dores deste mundo. Este mundo tem muitas dores, passamos na vida por muitas dificuldades, mas que o Domingo da Alegria não nos faça esquecer. Temos um pastor que olha por nós, para que nós também possamos olhar pelas pessoas desassistidas. A fé cristã, meus irmãos, é sempre um compromisso. Deus nos ama, devemos amar o próximo. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Deus, Jesus, a igreja são pastores que estão junto da nossa vida para que nós possamos ser pastores, que a gente possa ser os olhos para aqueles que estão cegos, que possamos ser pastores para as ovelhas que estão perdidas. E, sobretudo, não percamos a alegria. A alegria é o diferencial do cristão. Papa Francisco insiste muito nisso. E que neste domingo da alegria nos alegremos, porque durante a Quaresma nós já conseguimos perceber o amor de Jesus ressuscitado para com cada um de nós. Juntos façamos nossa oração com as preces da comunidade e nós vamos responder depois de cada oração: Senhor Deus da luz, ouvi-nos. Senhor Deus da luz, ouvi-nos. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito ao nosso Bispo Dom Francisco, aos presbíteros e aos diáconos, e os ensine a ver mais além das aparências, oremos. Senhor, Deus da luz, ouvi-nos. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito a todos os responsáveis deste mundo, e eles descubram os caminhos da concórdia, oremos. Senhor, Deus da luz, ouvi-nos. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos que andam envolvidos pelo mal, e os conduza como um pastor ao seu rebanho, oremos. Senhor, Deus da luz, ouvi-nos. Para que o Senhor abra os olhos da nossa fé, ilumine nossa consciência e nos reúna a todos um dia no seu reino, oremos. Senhor, Deus da luz, ouvi-nos. E que possamos contemplar, olhar o mundo com os olhos de Deus e perceber quanto Deus ama este mundo. E possamos pedir ao Senhor para que abra os olhos da nossa fé, para que nós possamos enxergar melhor quanto o mundo precisa também da nossa ajuda. E como gesto concreto, que nós possamos valorizar nessa semana o gesto da luz, da iluminação. Acender uma vela em uma gruta, diante de uma imagem, uma igreja, rezando por alguém, pedindo que a luz do Senhor alcance também a vida de tantas pessoas que precisam da conversão. Não nos esqueçamos, ainda estamos neste clima, nesta caminhada quaresmal. E que com muita alegria possamos celebrar juntos esse domingo da alegria, o quarto domingo da Quaresma.